Melim, por favor. Gravando? Está gravando. Inicialmente, boa noite a todos. Boa noite, capitão Fábio Pimentel. Boa noite. Perdão, eu não me recordo a sua patente, mas salvo o melhor juízo, é Sargento Adriana. Capitão Adriana Bianchi. Perdão, certo? A capitão Adriana. Certo, boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Com grande satisfação ter o privilégio de fazer parte desse trabalho em que eu passei assim, a conhecer nos últimos dias e que se apresenta pela sigla NAPCIF e por esse canal Bravo Teresópolis, ao qual eu já estou inscrito e pretendo ser um dos acompanhantes desse canal. Assim, eu gostaria de agradecer enormemente ao capitão Fábio Pimentel a oportunidade de estar participando, e muito mais do que essa oportunidade, é de estar aqui como representante do Unifeso, certo? Instituição ao qual eu faço parte já assim, na casa de 12 anos, e é um orgulho muito, muito forte, muito grande para mim estar aqui nessa qualidade. Eu não sou de Teresópolis, eu sou oriundo de Além Paraíba, mas eu escolhi a cidade de Teresópolis para que eu venha constituir a minha família. Então, há todo um comprometimento pessoal meu com a Teresópolis, e eu sempre observo isso no meu dia a dia, quando nós, assim, temos contato em questões ambientais. O teresopolitano, ele tem um olhar, ele tem uma visão de Teresópolis totalmente própria. Quando vem outros agentes de outras localidades participar, sobretudo de audiências, muitas vezes me passa aquela assim, a sensação de que não compreende o amor e o laço que o teresopolitano tem com o meio ambiente. Então, é algo que vem de dentro para fora, inclusive para que a gente possa compreender as disposições normativas que envolvem o meio ambiente. Aqui, permita-me, assim, fazer uma abordagem de valorização desse trabalho de conscientização junto à sociedade. Esse trabalho de prevenção, esse trabalho que o 16º Batalhão de Teresópolis faz, esse trabalho, inclusive, quando nós compreendemos ele à luz da legislação, nós identificamos que ele está ali contido em diversas disposições, entre elas o próprio Código Florestal, a própria legislação de políticas ambientais, elas são expressas de todo um trabalho de prevenção, e aqui o 16º Batalhão está se comunicando com a sociedade teresopolitana para exercer esse trabalho de prevenção. E, assim, permita-me uma observação até para seguir a brilhante exposição em relação ao tema que foi feito por parte do Tenente Salgueiro. Quando nós observamos essa relação normativa do meio ambiente e as instituições públicas, o que nós percebemos é de que vocês, aqui eu me coloco como um membro, ora assim, da sociedade, mas eu também faço parte do Poder Judiciário, e a compreensão das disposições envolvendo o meio ambiente, elas envolvem uma comunicação, uma interação entre as instituições republicanas e a sociedade, mesmo porque, quando nós examinamos a legislação ambiental, o que nós reparamos? Nós reparamos que a legislação ambiental, ela, assim, contempla muitos deveres. Quando nós, assim, comparamos disposições envolvendo o meio ambiente, a exemplo do Código Florestal, a exemplo do próprio artigo 225 da nossa Constituição, quando nós comparamos com outros estatutos, com outras disposições normativas, a exemplo do artigo 5º da Constituição e disposições outras, sobretudo envolvendo direitos fundamentais, nós observamos como que a legislação ambiental ela é rica em deveres, ou seja, ela contempla uma obrigação
do Estado e da sociedade em preservar o meio ambiente para para gerações futuras. Quando nós observamos, e quando nós olhamos a legislação ambiental, tendo o fenômeno queimadas como referência, nós temos uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Inicialmente, senhores, as queimadas, elas fizeram parte do processo civilizatório no Brasil. Quando nós examinamos cidades que começam com o símbolo Campos, Campinas, é o caso aqui no estado do Rio, de Campos do Goytacazes, Campina Grande. Por que essas cidades elas ganharam essa terminologia? Por quê? Porque os portugueses eles optaram em construir cidades em áreas que foram, no século XVI, no século XVII, queimadas pelos índios e formaram grandes campos. Agora, nós estamos no século XXI, examinamos a legislação do século XXI, que tem como desafio a preservação do meio ambiente, entende-se do meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações futuras. Então, se por um lado as queimadas exerceram uma importância de formação da sociedade brasileira, da civilização brasileira, conforme nós conhecemos, por outro lado, a nossa geração ela tem o desafio de como tornar esse processo administrável para uma manutenção de gerações futuras, e esse é, talvez, o grande desafio que nos é imposto pelo artigo 225 da nossa Constituição. A exposição do tenente Salgueiro, ela foi extremadamente feliz, por quê? Porque ela começou a apresentação da legislação envolvendo queimadas, tendo como ponto de partida o artigo 225, porque ele é o ponto de partida de compreensão das outras disposições normativas. O Poder Judiciário, como agente envolvendo questões ambientais, ele é chamado somente em situações onde não ocorre a pacificação social por outros meios, em especial pelo diálogo das instituições republicanas, o que inclui, claro, o 16º Batalhão e a sociedade. Quando nós examinamos um pouco mais a fundo a questão da legislação envolvendo o meio ambiente e queimadas em geral, claro que o artigo 225 de nossa Constituição representa o ponto de partida, e vejam, senhores, que ele tem como referência um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aqui o artigo 225, ele contempla que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele consiste um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Aqui nós temos um primeiro ponto de observação. Quando nós falamos de meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo, nós temos um primeiro ponto de partida que consiste de que diversas partes do meio ambiente consiste espaços especialmente protegidos, como, por exemplo, uma área de preservação permanente. Eu vou aprofundar mais à frente essa relação de prevenção a queimadas e as áreas de preservação permanente, tendo como referência a preservação dos recursos hídricos e tudo que isso significa, seja para a nossa vida, seja para a nossa qualidade de vida, seja sobre a imposição ao poder público e à coletividade do dever de preservá-las e, em especial, o que os cursos d'água, de uma forma geral, as nascentes, elas representam até mesmo para a economia e a economia em Teresópolis, em que as queimadas podem representar um risco para a nossa economia, para gerações futuras.
Quando nós assim observamos o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo, o que que nós deparamos? Nós nos deparamos com o que nós chamamos de direito de terceira geração ou de terceira dimensão. Por quê? Porque nós estamos perante um direito difuso, ou seja, ele não possui um destinatário específico. Nós não identificamos quem é o titular desse direito. E o caput do artigo 225 foi expresso nesse contexto ao contemplar o meio ambiente como direito de uso comum de todos. Quando nós observamos o direito à integridade do meio ambiente como um típico direito de terceira geração, nós estamos identificando uma prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos fundamentais a expressão significativa de um poder atribuído não a mim ou a um outro indivíduo que possa ser identificado em sua singularidade, mas no sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. Vejam, senhores, quando nós compreendemos o meio ambiente, nós partimos de uma evolução da compreensão dos direitos. Inicialmente, os direitos eles foram construídos sobre uma perspectiva do que hoje nós compreendemos como direitos civis e políticos, até em superação do que foi contemplado como direito natural. Esses direitos civis e políticos e a propriedade está aí, são direitos de primeira geração. Vejam, senhores, que esses direitos de primeira geração, eles compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, e reaçam o princípio da liberdade e os direitos. Eles apresentam, a primeira geração de direitos, ela acaba por apresentar a segunda geração, que é ligada aos direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos trabalhistas, eles são exemplos clássicos desses direitos de segunda dimensão ou segunda geração. E vejam, senhores, que esses direitos de segunda geração, eles se identificam com liberdades positivas, reais ou concretas. Como assim? Eles têm o princípio da igualdade como referência. Vejam que a primeira geração teve a liberdade como referência. A segunda geração tem a igualdade como referência, e a igualdade como referência, ela busca ações afirmativas por parte do Estado. Agora, quando nós observamos o artigo 25, contemplando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como típico instituto de direito de terceira geração, nós temos a solidariedade como referência, pois nós estamos tratando de interesses difusos, inclusive as futuras gerações são titulares, e representa que a nossa geração possui obrigações e deveres na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de terceira geração. E vejam, senhores, que quando nós assim observamos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós nos deparamos com dois princípios que estão ali implícitos e que são bastante complexos, que são os princípios da prevenção e princípio da precaução. Prevenção e precaução sobre a seguinte perspectiva. Inicialmente, nós preservamos o meio ambiente para futuras gerações. Então, nós vamos evitar atos ou vamos responsabilizar de alguma forma as atividades que vierem a degradá-lo. Agora, por outro lado, há um princípio implícito ali de extremada importância, que é o princípio da precaução. Sobre qual perspectiva? Os direitos ligados ao meio ambiente
eles acabam preservando a coletividade por um dano que não é, muitas das vezes, passível de identificação. Como assim? Permitam-me citar um exemplo de prevenção. Quando nós estudamos o caso da usina hidrelétrica Anta Simplício, que fica no município vizinho, talvez os senhores conheçam, tenham algum conhecimento dela, parte do que hoje é o lixão, é o reservatório dela, era o antigo lixão de Sapucaia. Então, um manejo inadequado daquela obra, o que pode gerar? A água que ali fica armazenada, ela, rio abaixo, em momento posterior, ela é captada para consumo humano. Será que nós, quando de um cálculo dessa obra, podemos quantificar qual seria o prejuízo? O prejuízo que as futuras gerações vão ter por consumir, por um período muito longo, uma água que ficou represada no antigo lixão, sem um estudo adequado de eventual contaminação do solo, por exemplo. Quando nós trazemos o princípio da precaução aqui, no que diz respeito às queimadas, nós temos a seguinte reflexão: o início de uma queimada, por mais simples que ela possa vir a ser, ela pode naturalmente perder o controle. Um dos casos envolvendo queimadas, creio eu que eles sejam relativamente comuns, mas eu peguei no mínimo o caso desse aqui em Teresópolis, ocorreu que um dado morador, pelas proximidades da Serra dos Órgãos, ele resolveu colocar fogo, ele simplesmente varreu o seu quintal, pegou as folhas, prática que é razoavelmente comum, e resolveu, naquelas folhas secas que caíram dos galhos das árvores, colocar fogo. Aí deu um vento mais forte, e uma parte da reserva da Serra dos Órgãos acabou pegando fogo. Ele respondeu criminalmente nos termos da Lei 9.605 por essa prática. A conduta culposa fica caracterizada como uma conduta culposa. Quando nós falamos em precaução envolvendo queimadas, sobretudo aqui em Teresópolis, nós temos que fazer uma associação na nossa atividade econômica. A atividade econômica de Teresópolis é bastante dependente dos recursos hídricos, das nossas nascentes. Eu cito aqui dois exemplos, ou podemos citar três exemplos. A água para consumo, podemos citar aqui a indústria cervejeira, e podemos citar aqui a agricultura, sobretudo a agricultura orgânica. Então, nós temos por baixo dois efeitos em um manejo não adequado de queimadas perante essas atividades. O primeiro deles é a perda de qualidade. Assim, em momentos mais críticos de queimada em Teresópolis, é razoavelmente comum, eu identifico isso, um paladar, o paladar da água, ele se altera em virtude das queimadas. Creio eu que isso tenha também uma repercussão negativa no que diz respeito às demais atividades econômicas que venham a depender de água, certo? Podemos incluir aí até mesmo a agricultura, em especial a agricultura orgânica, que depende de um volume maior de água para que ela tenha êxito. Assim, quando nós examinamos à luz do princípio da precaução, portanto, nós percebemos que as queimadas acabam gerando impacto econômico negativo, sobretudo quando nós temos as queimadas ilegais e desnecessárias. Nós podemos somar aí a questão da qualidade do ar, que já é um dos elementos aos quais o canal Bravo Teresópolis chama atenção, a questão da qualidade do ar, que cai muito por conta
das queimadas. E eu lembro aqui, senhores, que a Lei 6.938 de 1981, que é a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, ela expressa de que a poluição cria condições adversas à atividade econômica. Então, ela certo, protege essa lei lá no regime jurídico do artigo 3º dela, acaba fazendo uma proteção da atividade econômica, de alguma forma, tornando a poluição ilegal como uma conduta ilícita. Além, senhores, quando nós trabalhamos também sobre, agora jamais talvez um prisma de prevenção, nós temos um grande prejuízo quando há uma redução de nascentes por força das queimadas. Permito-me, então, já que nós estamos tratando do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, de alguma forma, ameaçado por queimadas ilegais, e o dever das instituições republicanas em coibir essa prática, fazer uma associação das queimadas com a figura da dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade. Lembrando aqui, senhores, que a Lei 6.938 de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, ela expressa quanto à dignidade da pessoa humana, que também está lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque nós temos algumas ponderações que precisam de ser feitas. Assim, a primeira dessas ponderações tem uma eventual necessidade de se compreender o fenômeno das queimadas à luz de assim, eventuais pessoas, eventuais agricultores que ainda venham fazer uso dessa medida. Há ainda esse argumento de que as queimadas elas são necessárias para as práticas de algumas culturas, certo? A legislação, inclusive, ela expressa quanto a ressalvas de algumas comunidades tradicionais. Salvo o melhor juízo, Petrópolis tem uma, certo? Petrópolis tem uma comunidade quilombola. Eu assim, desconheço uma em Teresópolis, mas parece que em Petrópolis há uma, inclusive com um trabalho social em relação a ela. Agora, por um outro lado, nós assim devemos identificar, à luz da dignidade da pessoa humana, o que significa, ou o que virá a significar a longo prazo, entenda-se para gerações futuras ou para um futuro razoavelmente próximo, a redução do potencial econômico da coletividade por força das queimadas. Porque quando nós falamos nos regimes de responsabilidade civil, o Tenente Salgueiro ele foi bastante feliz ao ele apresentar as 3 esferas de responsabilidade civil, ou seja, responsabilidade civil criminal, responsabilidade civil administrativa e até mesmo responsabilidade civil em sentido estrito, levando como certo, em conta danos entre particulares, nós começamos a pensar em que uma queimada ilegal pode gerar de prejuízo para outros que exercem atividades econômicas aqui em Teresópolis. Por exemplo, eventual prejuízo de água potável, eventual prejuízo para a agricultura orgânica. Sim, aquele que cometeu uma prática de queimada clandestina, queimada ilegal, ela deverá responder civilmente pelo dano que vier a causar àqueles que exercem atividade econômica e que precisam de uma boa qualidade de água, uma boa qualidade de ar para que ela venha ter êxito. Até mesmo o turismo pode ser talvez compreendida nesse contexto. Quando nós estudamos a economia do estado do Rio de Janeiro, em especial nos últimos 4 anos, o que nós
assim, percebemos, Teresópolis ficou quase que imune a crises econômicas, a crise econômica que o Grande Rio viveu, muito por conta da agricultura. Nossa, a agricultura meio que blindou a Teresópolis de uma crise econômica mais forte que o Grande Rio viveu. A população de Teresópolis, vários migraram para Teresópolis, acaba gerando esse efeito. Então, assim, a queimada pode gerar tem o potencial de gerar um prejuízo em relação à atividade econômica exercida, o que acaba gerando um impacto em relação à forma com que as pessoas se mantêm em Teresópolis. Mudando um pouco de assunto, e sobre esse aspecto, a exposição do Tenente Salgueiro foi assim altamente feliz. Quando nós observamos a legislação de uma forma geral, o que nós percebemos? Nós vivemos em uma federação de 3 esferas. Então, temas de interesse nacional acabam sendo objeto de legislação da União Federal. Temas de interesse regional acaba sendo objeto de competência legislativa dos estados. E temas de interesse local são objeto de legislação dos municípios. Nós estamos perante o princípio da preponderância de interesses. Contudo, nós temos alguns temas que ocorre a sobreposição desses interesses. Ao mesmo tempo que nós temos o interesse nacional, nós temos os interesses, melhor dizendo, local e regional. E o meio ambiente é o exemplo clássico desse fenômeno da sobreposição de interesses. O que gera uma dificuldade muito grande de, às vezes, lidar com aparentes colisões entre a legislação ambiental, sobretudo quando nós teríamos algumas hipóteses, claro que meramente aparentes, de incompatibilidade da legislação federal com a legislação municipal, por exemplo. Como isso é harmonizado? Como isso é resolvido? Resposta: é resolvido a partir de uma compreensão de preponderância de interesses. Quando se está perante uma hipótese em que prepondera o interesse nacional, será aplicada a legislação federal em relação a esse tema. E é nesse contexto, senhores, que há dois grandes diplomas que tratam de matéria ambiental, certo? Um deles, nós já vimos, trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e o outro consiste no Código Florestal, que é a Lei 12.651. E vejam, senhores, que quando nós estudamos o Código Florestal, o que nós identificamos? Nós identificamos que ele contempla, acima de tudo, normas gerais sobre a proteção do meio ambiente. Como assim normas gerais sobre a proteção do meio ambiente? Resposta: porque ele tem como objeto temas de interesses nacionais, sobretudo ao contemplar esses espaços especialmente protegidos. Quando nós estudamos esses espaços especialmente protegidos e nos deparamos com uma das seguintes reflexões, elas são muito, muito comuns. A seguinte reflexão: o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo em que determina que o proprietário não pode desmatar por algum argumento. Isso está previsto em alguma disposição, em alguma lei. Podemos citar aqui como exemplo clássico o regime do artigo 4º do novo Código Florestal, que trata das áreas de preservação permanente e chega a prever até hipóteses
de impossibilidade de desmatar até em uma faixa de 500 metros, caso o curso d'água seja superior a 600 metros. Pois bem, o que consiste essa proteção? Resposta: essa proteção ela consiste numa limitação administrativa dada pela lei ao direito de propriedade. Ou seja, o direito de propriedade, ele é absoluto? Não. Tá? Então, ou seja, um dos argumentos, ou uma das razões mediante as quais, por que eu não posso fazer uso de queimada em parte em parte do meu patrimônio? Resposta: porque o meu direito à propriedade não é absoluto. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 22, aliás, tanto o caput do artigo 5º, mais em especial o inciso 22 do artigo 5º, ele é expresso: é garantido o direito de propriedade. Logo, no inciso 23, o inciso seguinte, a nossa Constituição contempla a propriedade atenderá à sua função social. Então, senhores, esses espaços especialmente protegidos, eles atendem à sua função social por serem um dos instrumentos mediante os quais será mantido o meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações futuras como direito difuso. Daí essa obrigação na defesa de que eles não sejam objeto de degradação, em especial pela degradação via queimadas, que gera todo um transtorno que os senhores estão fazendo todo um trabalho para que ele possa ser evitado. Quando nós assim continuamos a observar como que o ordenamento jurídico também protege o meio ambiente de atos relacionados às queimadas de uma forma geral, o que nós observamos? Nós observamos que o Código Florestal ele é expresso quanto à proibição do fogo. E essa proibição, claro, ela não é absoluta e ela acaba tendo exceções. Quando nós nos deparamos com a legislação ambiental, nós percebemos lá no artigo 38 do Código Florestal que, como exceções, nós temos o uso do fogo em locais ou regiões cuja peculiaridade o justifiquem para práticas agropastoris ou florestais, agora, claro, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente. E vejam, senhores, que esses órgãos formam um sistema. O CISNAMA, nós vivemos em uma república federativa. O lado, assim, bastante interessante quando nós examinamos ou indagamos o porquê que não se deve fazer queimada, salvo nos casos necessários, acho que uma das respostas consiste de como as questões ambientais elas são interligadas. Por exemplo, quando nós examinamos alguns casos envolvendo ação civil pública ou demandas por responsabilidade civil, tem a seguinte indagação: uma dada área razoavelmente distante, ela foi degradada para fins meramente recreativos, mas teve como impacto muito próximo a redução do curso d'água de uma outra área vizinha. O agente poluidor nesse exemplo, que é até um exemplo sim, verídico de uma dupla sertaneja, eles não conseguiam entender como que isso fazia sentido, porque o sítio deles, a fazenda deles, ficava razoavelmente afastado, eles não entendiam o fato de haver alguma forma de interação no que diz respeito aos recursos hídricos
envolvendo o meio ambiente. E quando nós, assim, continuamos a estudar a legislação ambiental no que diz respeito às queimadas, nós assim percebemos que o Código Florestal ele tem toda uma preocupação no fator prevenção. E vejam, senhores, que essa prevenção ela tem como referência também uma política nacional de manejo e controle de queimadas, visando inclusive a prevenção de incêndios florestais e uma degradação ainda maior do nosso meio ambiente. E sob o aspecto penal, senhores, nós temos tipos penais específicos. Eu chamo atenção aqui a dois desses tipos penais que estão previstos na Lei 9.605, de 1998, que é a conduta que eu considero ela bastante interessante, provocar incêndio em mata ou floresta. E há uma pena de 2 a 4 anos e multa. Agora, claro que a lei dos crimes ambientais tem a previsão no parágrafo único do artigo 41, a previsão da forma culposa dessa conduta, já com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, que foi um caso em que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Teresópolis, de um morador. Ele simplesmente resolveu varrer o seu quintal, colocar fogo nas folhas que caíram, mas por certa infelicidade da coletividade, um vento forte acabou espalhando o fogo pela reserva Serra dos Órgãos, e exatamente nesse momento o ICMBio, em um ato de uma fiscalização, identificou esse incêndio. Eu não, salvo o melhor juízo, eu não tenho essa informação com certeza, mas houve uma atuação do Corpo de Bombeiros para conter esse incêndio. E há um outro tipo penal que também está na Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, que é um que eu considero bastante interessante, que é ligado às condutas de fabricação, venda, transporte ou soltar balões que possam vir a provocar incêndios nas florestas e certas demais formas de vegetação. Agora, nós não podemos esquecer também que há o crime de incêndio previsto lá no Código Penal. Para, assim, terminar a minha exposição, eu gostaria de apresentar um dos instrumentos que o ordenamento jurídico tem para, de alguma forma, proteger e também reparar os danos causados por agentes poluidores e que se aplica em casos de queimada, em casos de incêndios irregulares, que são as ações civis públicas e as ações populares. Por quê? Porque nós estamos perante direitos coletivos em sentido amplo, nós estamos perante direitos difusos. E aqui, senhores, quando nós nos referimos à ação civil pública, nós temos a legitimidade do Ministério Público, mas não é uma legitimidade exclusiva. Tá? Outros entes, outras pessoas jurídicas também podem fazer uso da ação civil pública para que possa haver uma recomposição do meio ambiente. Nós temos algumas ações civis públicas aqui em Teresópolis com essa finalidade, e algumas delas ajuizadas pela União Federal. Tá? A União, claro que tem a intervenção do Ministério Público, mas a União Federal, ela também ajuiza essas ações. Nós temos algumas aqui, sobretudo quando há extração ilegal de minerais. E esse remédio, esse instrumento, ele pode ser empregado também quando houver incêndio, quando houver queimadas irregulares. O interessante da legislação ambiental é que ela visa a educar,
ela visa a prevenir. E faz parte desse processo de educação e prevenção esse contato que o 16º Batalhão está fazendo com a sociedade, e eu gostaria aqui de terminar essa exposição. Eu já passei, assim, eu pensei em 25 minutos iniciais, mas pelo visto assim, eu passei um pouco. Eu gostaria de parabenizar o trabalho feito, me sinto pessoalmente muito honrado de estar aqui, de alguma forma, assim, participando. Creio que assim, a Unifeso, nesse contato que ela tem com a sociedade assim, teresopolitana, ela tem muito a somar com o trabalho que o 10º Batalhão faz nesse convívio com a coletividade, e mais uma vez agradeço essa oportunidade e renovo, estou à total disposição para o que for possível. Professor, mais uma vez, boa noite, muito obrigada pela sua exposição, belíssima exposição. E nós estamos aqui hoje conversando, né, com o professor Caio Taranto. Ele é juiz federal, doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, professor do curso de Direito do Centro Universitário Serra dos Órgãos, coordenador da pós-graduação em Perícia Judicial, Ambiental e Auditorias da Unifeso. Correto, professor? Correto, obrigado. Gostaria aqui de lembrar, né, a todos que nós temos aqui o chat. Aquele que quiser fazer alguma pergunta, já temos algumas perguntas no chat, né, mas quem quiser fazer outras, pode fazer, a gente vai passando. Queria apresentar aqui e registrar a presença do nosso comandante do 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis, Coronel Fábio Gonçalves. Coronel. Boa noite a todos. Boa noite. Só queria, eu falo agora ou falo depois, Adriana? Pode falar agora. Pode. Não, eu queria agradecer, né, a participação do excelentíssimo aí pela compartilhar esse aprendizado com a gente. A gente tenta a todo momento entrar nesse meandro aí da parte de legislações. É uma situação que realmente a gente tem algumas dificuldades em alguns momentos, né, de até para poder entender como é que funciona isso fora do nosso ambiente, né, porque a gente está muito acostumado com a parte de supressão, né, o combate ao incêndio florestal. A gente não está muito acostumado com essa questão legal, né? E eu gostaria até de iniciar, Adriano, até pelo tempo, que a gente tem aí pouco tempo, eu gostaria até de aproveitar, doutor, e fazer um questionamento. Eu tenho outros questionamentos, mas eu tenho 5 questionamentos, mas eu vou fazer apenas um, né, em respeito até aos outros companheiros aí que querem fazer também. Estou vendo no chat que já tem algumas indagações aqui. Sim. Mas eu queria ver com o senhor a respeito do seguinte: a gente, em alguns momentos, nessa expertise que eu tenho de Corpo de Bombeiros, a gente enfrentou algumas questões de flagrante. Só que, quando vai para o meio judicial, né, essa aplicabilidade, a gente sabe que a legislação, ela realmente é muito boa. A gente até comenta, né, eu tenho pessoas, a minha irmã é formada em Direito, ela fala que a legislação do Brasil, uma das melhores do mundo. Acho que o senhor pode falar melhor do que eu. Desculpa. O senhor pode falar melhor do que eu a respeito disso. Só que eu sinto uma dificuldade, isso na minha visão, da aplicabilidade dela realmente. Né? A gente tem uma série de dificuldades de aplicar ela. Né? O senhor até comentou sobre o artigo 225 dos deveres, né? De todos. Né? Vem desde o cidadão até o ente federal. No entanto, a gente tem estatística para demonstrar isso, como o senhor até presenciou isso na apresentação do Pimentel, que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados por comportamento humano. Então, a partir daí, a gente já vê, né, essa questão muito particular, que a gente, inclusive, o projeto na PSIF é para trabalhar esse comportamento humano, para tentar, de alguma forma, a gente tentar mitigar essas ocorrências de incêndio florestal. Como que o senhor enxerga essa questão da aplicabilidade, né, da dificuldade de você aplicar
a dificuldade de alguns municípios, até o senhor até comentou que vou até aproveitar uma outra pergunta, que existem alguns municípios na nossa área de atuação profissional que não existe legislação de cunho ambiental, né? Eles se apegam à legislação de cunho federal e estadual. E a gente sabe que existem as particularidades, como o senhor mesmo falou, os incêndios florestais dentro da área urbana são bem diferentes de uma área rural, ruralista, né? Por exemplo, da área de Bom Sucesso, né? Então, eu misturei duas perguntas em uma aí, desculpa me alongar aqui, mas se o senhor puder me ajudar nesse meandro aí, seria ótimo. Eu, assim, agradeço, assim, comandante, enormemente a pergunta, porque quando nós, assim, estudamos o fenômeno jurídico, nós precisamos de ter uma cultura como referência, certo? Nós não conseguimos compreender o fenômeno jurídico se nós não compreendemos como as relações sociais ocorrem. O que acontece especial por que a efetividade da legislação brasileira é abaixo da qualidade do texto da legislação brasileira? Resposta: está no processo de formação do cidadão brasileiro. Tá? E isso assim ocorre em todas as classes sociais. Certo? O processo de educação no Brasil, ele não é talvez o principal objetivo dele formar um cidadão, mesmo nas escolas mais caras. Então nós temos esse primeiro problema, que é o processo de formação do cidadão. E nós temos um segundo problema, que hoje começa a ser mais objeto de estudo no Brasil, mas é assim, estudado com muita expressão, por exemplo, nos assim, países de língua inglesa, que é a autoridade. Autoridade eu estou traduzindo, authority. Tá? Então, ou seja, há toda uma crença do que significa a instituição republicana, as instituições republicanas, e o que significa o meu papel como cidadão perante elas. Então, em uma situação de flagrante, por exemplo, de queimada, o corpo de bombeiros é autoridade. Potencialmente há uma situação delituosa e, mais ainda, um risco para toda a coletividade. Então, certo? O caso aqui de Teresópolis, o 16º Batalhão ele é capacitado para tomar as melhores decisões nessas situações. Então, como o meu processo de formação como cidadão vai reconhecer essa formação, essa aptidão que o Corpo de Bombeiros tem. Então, falta um pouco essa consciência. Agora, claro que eu estou falando aqui em uma situação hipotética, porque se eu estiver no meio de um incêndio, eu não sei como eu vou me comportar. É algo talvez imprevisível para mim. Eu não sei se eu vou sair correndo, eu não sei se eu vou entrar lá no meio do fogo para tentar apagar. Se tiver alguém, certo? Eu não sei o que eu faço. Se a minha filha estiver lá, eu vou entrar. Né? Então, as situações de incêndio, muitas vezes, elas podem ser associadas com um quadro de muita irracionalidade. Eu não tenho um grau de racionalidade que nós temos aqui enquanto nós estamos debatendo. Porque quando uma lei ela é redigida, quando uma lei ela é editada, quando ela é certo ambiente de estudo, ao menos em tese, ao menos sob o aspecto teórico, nós temos o fator razão. Mas em um ambiente de flagrante, isso normalmente fica comprometido. Então, assim, objetivamente respondendo, assim, a primeira indagação, assim, nós temos como referência o próprio
processo de formação do cidadão. Por isso que esse trabalho do 16º Batalhão, com esse canal Bravo Teresópolis, ele é tão importante. Ele não é importante apenas sobre as disposições da legislação que trata de política do meio ambiente, na sua lei 6.938, que nós estamos nos referindo, se nós estudarmos os artigos 39 e 40 da lei 12.651, que é o Código Florestal, nós vamos identificar ali esse trabalho de prevenção. Prevenção significa educação, e educação significa necessariamente uma aproximação da coletividade. Então, com certeza, esse trabalho ele vai gerar frutos para gerações futuras, e com certeza esse contato com a coletividade no que diz respeito à prevenção de queimadas vai surtir efeito. Certo? Nós estamos formando o cidadão, o trabalho. Esse trabalho é um trabalho de formação do cidadão, esteja na escola ou não. E quando nós observamos, talvez aqui já adentrando na sua segunda pergunta, assim, os municípios, de uma forma geral, no pós-88, muitas vezes eles copiaram a legislação federal, certo? Muitas foram cópias, ou assim, algumas vezes simplesmente não legislaram, ou seja, não regularam algumas situações. O ordenamento jurídico, ao menos a nossa Constituição, ele tem como referência que a sociedade venha debater esses temas e, a partir da Câmara dos Vereadores, essa legislação venha a ser editada. Quando nós pensamos nessa relação cidadão e legislação local, no Brasil nós temos muito pouco isso ainda. Nós precisamos de ter como referência o custo das instituições republicanas. Certo? O processo de formação do cidadão, ele, certo? Em outras experiências civilizatórias que de alguma forma nos serve como paradigma, faz muito essa reflexão. Por que eu não vou colocar, não vou fazer uma queimada? Resposta, porque também uma queimada eu posso sair do controle, e saindo do controle, o corpo de bombeiros terá que ser acionado, e uma vez acionado, tem um custo para a coletividade que eu estou pagando pelos meus impostos, ou que depois eu vou levar uma multa para que custeie isso. Então, essa reflexão de custos ela é muito forte em outros países. Por exemplo, eu tenho ações aqui em Teresópolis, eu expressamente falo assim, com os meus alunos. Se fosse nos Estados Unidos, o juiz ia fazer uma boleta de $250 mil, $850 mil, ia mandar para essa parte pagar. Ela vai ter do dia 1º ao dia 30 para pagar e ponto, senão é penhora online. Nunca mais vai entrar com uma ação daquela. Por quê? Porque é toda uma consciência da hora trabalho dos agentes públicos. Então, assim, um dos frutos que esse trabalho do 16º Batalhão faz será, no futuro, exatamente otimizar recursos públicos. Daí porque a nossa Constituição fala, em princípio, da eficiência. O que é eficiência? Eficiência é a otimização de bens e recursos públicos, e o que o 16º Batalhão está fazendo exatamente investindo em prevenção, em precaução, para que seja mais eficiente no controle das queimadas. Eu não sei se eu respondi a indagação. Não, respondeu plenamente. Muito obrigado aí. Deu uma aula para gente. Muito obrigado. Quem sou eu? A gente diz que a gente quer tocar o coração das pessoas, né? Eu que o senhor falou, a gente quer, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam essa responsabilidade, amor ao próximo. Exatamente. E a
a sua responsabilidade, né? Não só apontar o poder público como sendo responsável, mas de ter essa consciência, nós conseguirmos sensibilizar a população de que a população ela tem a sua parte nisso, né? Mesmo que não consigamos, como o senhor falou aí, né, professor, fazer como em alguns países aí, colocar no bolso das pessoas para que elas sintam realmente, mas a gente faz a nossa parte, né? Acredito que isso seja o nosso papel, né, aqui nesse mundo. O Fabrício, Capitão Fábio Pimentel, gostaria de falar alguma coisa? Duvido que não. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Pimentel. Perdão, agora sim, gostaria de agradecer demais pela presença dessa sumidade, que é o professor, doutor em Direito, mas eu não vou lançar mão aqui desse espaço para fazer perguntas, eu vou deixar para os nossos alunos, tá? E depois eu faço algumas considerações finais, portanto, tá bom? Tá certo. Olha, o Major Bernardino, ele tinha feito uma pergunta, mas ele disse aqui que a pergunta do comandante acabou respondendo a pergunta dele. Por isso que é interessante, perfeito, né, que as perguntas sejam feitas. Exatamente. O Fabrício, ele faz uma pergunta que é a seguinte: Fabrício, eu vou fazer a sua pergunta aqui e qualquer coisa você faz uma abordagem, pode ser? Fabrício pergunta o seguinte, professor Caio: quando uma pessoa ela coloca fogo num amontoado de folhas ali na sua propriedade, ele pode ser penalizado por isso? Em tese, permito-me uma resposta em tese. Isso pode vir a acontecer. Por quê? Porque quando eu trabalho com as queimadas, eu estou perante um quadro de crimes de perigo, sobretudo. Assim, quando nós observamos a Lei 9.605, o que ocorre? Primeiro tem um tipo de provocar incêndio em mata ou floresta. Ora, certo, em um primeiro momento, quando nós colocamos fogo em um amontoado de folhas, um dado quintal, eu não tenho, assim, em um primeiro momento, não se está provocando incêndio em mata ou floresta. A questão mas e quando isso ocorre a um ponto de se perder o controle e gerar incêndio em uma mata ou floresta? Aí nós vamos ter a modalidade culposa, que está no parágrafo único do artigo 41, cuja pena é de 6 meses a 1 ano em multa. Agora, nós não podemos esquecer também que tenha a previsão do crime de incêndio no Código Penal. Mas a legislação ambiental, ela é especial em relação à previsão do crime de incêndio no Código Penal. Eu não sei se eu respondi. Por si só, nós temos em um primeiro um quadro atípico, mas se perder o controle e gerar também o incêndio de uma mata e floresta, nós temos a modalidade, nós estaremos perante um caso de modalidade culposa desse crime ambiental, que é prevista, a modalidade culposa é prevista lá no parágrafo do artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais. Eu gostaria de apanhar um gancho nessa pergunta. Claro. Né? Porque, professor... Falei que você ia perguntar, pô. Pois é, não consigo. O senhor pôde ver lá no nosso módulo 1, foi enaltecido nesse módulo 3 agora também, pelo Salgueiro, a questão da fumaça, e nós estamos em uma situação que é bem atípica, né, em que nunca o ar puro, né, se fez tão importante e necessário. O senhor já pôde ter visto lá que nós estamos lançando mão de estudos, e inclusive nós vamos ter lives com especialistas na área de respiração, né, humana, e naturalmente, eu estou vendo aqui na Lei 9.605, na seção 3, que fala da poluição e outros crimes, né?
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais, né? Neste contexto de coronavírus, a partir de estudos, né, de pesquisas que demonstram que o material particulado advindo da fumaça, da queima de biomassa, né, principalmente de forma não autorizada, como o senhor muito bem disse, uma vez que há alguns casos previstos para essa queima, desde que autorizados e monitorados por órgãos competentes. Neste caso, dentro de uma subjetividade aí do direito, isso pode ser, eu acho que esse que foi o ponto que o Fabrício quis levantar com esta pergunta, porque muitos casos de vizinhos que ateiam fogo nas suas folhas, na sua poda, e a fumaça, nessa circunstância especial que nós estamos, vai até as janelas, né, e atinge aquilo que o senhor muito bem disse, né, a respeito da terceira geração, né, do direito, que fala da solidariedade, né, como que isso é visto pelo senhor neste contexto de pandemia, quando a poluição do ar ela pode agravar quadros respiratórios, segundo as últimas pesquisas? Assim, Capitão Fábio, eu cheguei a debater um pouco essa questão em alguns grupos sobre o seguinte fenômeno. Eventual queima de medicamentos ou do lixo hospitalar decorrente da pandemia poderia ter algum efeito negativo? Assim, para objetivamente responder essa indagação, nós precisamos de examinar mais elementos do caso concreto, tá? As elementares do caso concreto. O direito penal, por uma razão, o direito penal e o direito processual penal, por alguma razão, ele vive uma dicotomia muito forte. Como assim? Nós temos penalistas, processualistas penais, que são, assim, na nossa linguagem, eles são assim, denominados de garantistas. Então, ou seja, eles compreendem o direito penal como uma... a norma penal ela deve incidir apenas em lesões mais graves ao ordenamento jurídico, ou seja, certo? Daí porque eles falam direito penal mínimo. Certo? Então, certo? Na verdade, deve haver uma proteção contra a própria pretensão do Estado em aplicar sanções penais. Mas tem aquelas vertentes opostas, que já são mais instrumentalistas do fenômeno penal e processual penal, e que sustentam que a coletividade precisa da incidência da lei penal para que seja para que seja adequadamente protegida. Talvez os senhores devam estar imaginando exemplos de uma vertente de outra vertente. Certo? No meio acadêmico, há pouca... Aliás, há esse estudo, mas, sim, pessoalmente eu vejo pouca resposta acadêmica. Por que esse movimento ele é tão polarizado envolvendo o direito penal? Ele tem muita ideologia e muitos aplicadores e doutrinadores, eles não sabem que, talvez, eles não percebam que estão sendo guiados por questões ideológicas. Então, assim, o direito penal e processual penal, ele sofre desse embate. Os sociólogos do direito, eles sustentam que o direito penal é o ramo mais arcaico que o direito tem. Ele é o ramo mais primitivo que o direito tem. E ele primitivo, ele é tão primitivo, que ele precisa que a lei descreva a conduta da lei, da incidência da lei, da norma penal em sentido estrito. Se não tiver um tipo adequadamente descrito na legislação, ela não incide. Tanto assim, quando nós examinamos
o que seria o crime de soltar balão, ele está assim: fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano. Então, ou seja, vídeo que a lei descreve as condutas. Excepcionalmente, nós vemos o que se chamam de tipos penais abertos, o que, na visão de quase todos os operadores do direito, é uma aberração, certo? Por exemplo, assim, crime de gestão fraudulenta. Então, ou seja, o que é gestão fraudulenta? A lei ela acaba não assim dizendo. Então, possivelmente, uma vertente mais garantista, ela não vai ver, talvez, uma expressão para o direito penal. Não que seja um ato ilícito, mas não seria um crime. Seria um ilícito em esfera civil, sobretudo a ser resolvido por regras de direito de vizinhança. Tá? Instrumentos sancionadores não penais, como, por exemplo, as próprias multas. Não, então, ou seja, não que seja lícito, muito pelo contrário. É ilícito, mas não teria uma resposta do direito penal. Agora, claro, salvo a quantidade que realmente gere um dano para a coletividade. Aí é uma outra história, é um outro contexto. Assim, eu questionei isso sobre a seguinte indagação. Nós estamos vivendo uma pandemia, então nós temos um volume maior de lixo hospitalar, envolvendo máscaras, certo? Envolvendo outros equipamentos de proteção individual usado por médicos, enfermeiros em ambiente hospitalar, até mesmo eventuais restos de medicamentos e uma incineração inadequada do lixo hospitalar. Qual seria a repercussão? Eu cheguei em alguns ambientes, em alguns fóruns, fazer essa uma indagação, mas assim, em esfera penal, eu assim, creio que, claro, vai depender da quantidade e do dano coletivo causado. Agora, em momento nenhum, significa dizer que seja fato lícito, muito pelo contrário. É ilícito, porém é um ilícito com outras repercussões. Eu, assim, por 2 anos e meio, eu tenho, assim, uma competência criminal aqui em Teresópolis. Teresópolis, a Vara Federal, ela tem competência criminal, temos alguns casos de crimes ambientais que, assim, tramitaram aqui. Eu antes de estar aqui, eu fui titular por 2 anos e meio de uma vara federal criminal especializada em organizações criminosas, que é a 4ª Vara Federal Criminal, que é uma vara, ali a gente pega processos muito grandes, operações muito grandes, e eu assim, passei a ser signatário. Eu não queria ser nem um garantista, nem um instrumentalista. Certo? Acho que é necessário a busca de um equilíbrio ali. E às vezes, o direito penal, talvez ele seja tão arcaico quando a gente compara com os outros, que muitas vezes ele é orientado, talvez, pela máxima de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Muda-se muito a retórica, direito penal do inimigo, por exemplo, mas muitas vezes ele tem, assim, a humanidade, ela ainda caminha no direito penal em um passo mais lento do que em relação a outros ramos. Eu não sei se te respondi, mas não é dos temas mais simples, mas há um fator que precisaria de ser, assim, avaliado, que seria a quantidade, ou seja, assim, o risco da poluição ali, o volume de material que acabou sendo incinerado e eventual dano assim, gerado. Perfeito, obrigado. O microfone está desligado, Adriano. Me perdoe.
Professor Caio, Fabrício Barbosa, ele pergunta, então não existe tipicidade, professor? Dentro de um contexto menor, não. Tá? Agora, cuidado, porque pode-se estar perante pode evoluir para um incêndio culposo. Agora, muito cuidado, porque quando a gente examina a incidência da lei penal, assim, nós temos que examinar as elementares constantes do caso concreto. Por exemplo, examinar um caso concreto aqui de um grupo de pessoas que foi até uma dada floresta, uma mata aqui em Teresópolis, e fizeram um culto religioso. Mas nesse culto religioso, até por conta das velas, elas acabaram causando um pequeno incêndio. E aí, então eu tenho já uma outra. Visto que esse caso concreto que eu estou examinando, ele tem elementares que me fazem ter uma outra conclusão. Então, quando nós examinamos a tipicidade ou a atipicidade da conduta, nós precisamos de examinar os fatos que efetivamente aconteceram. Mas, assim, aquela pequena conduta, daquela pequena fogueirinha, ali em um primeiro momento, não que esteja à margem de uma repercussão por parte do ordenamento jurídico. Não é isso. A reflexão que se faz é o que é necessário para que a lei penal incida e seja caracterizada uma conduta como crime. Crime aqui no sentido técnico dessa expressão, desse ciclo. Adriana, só para deixar claro aqui que no nosso município, né, como bem disse aí o nosso professor, não há essa tipificação, logicamente, pelos itens que ele já citou. Porém, o nosso Código de Posturas, né, prevê, né, multa, né, para esse tipo de ato. Então, como o doutor Caio muito bem disse, né, não é em um primeiro momento, né, é tipificado, né, mas de acordo com o Código de Posturas do município, esse cidadão ele está sujeito a uma multa administrativa ali, né? Eu gostaria só de enaltecer aqui, a gente tem alguns participantes aqui, temos o capitão Gabriel Ruiz, de Panamá, é o comandante da 5ª Companhia de Bombeiros, lá do Panamá, bienvenido. Tá? Temos também a Elaine, que é panamenha e brasileira, está aqui, é médica, ex-médica do Corpo de Bombeiros também. Temos também o Luiz Vega, que é do Panamá também, engenheiro florestal. E curioso que eles sempre narram para a gente, professor Caio, que toda a América Latina passa pela mesma problemática da queima, né? Dessa prática arcaica, né? Que só em situações muito específicas que ela é autorizada. E os incêndios florestais na América do Sul e na América Central se dão exatamente pelas mesmas práticas, né? O que o senhor entende numa visão assim de direito internacional? O que o senhor pode dizer para essas pessoas que estão aqui, que não são aqui do nosso país, instrumentos que possam ser usados? Segue-se a mesma linha da legislação brasileira? Que esperança que o senhor dá para esse público? Então, inicialmente, eu fico muito lisonjeado com assim, a participação do Gabriel Ruiz, da Elaine Moinhos. Para mim é uma honra muito grande. E, assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é objeto de tratados internacionais e com assim, repercussões cada vez mais sérias em âmbito assim, internacional. Nós estamos, talvez, acompanhando isso. Para muitos, não haverá o acordo Mercosul, União Europeia, para muitos, ele não vai ser
costurado, e a razão será o descumprimento pelo Brasil, tá, de algumas disposições de tratados internacionais envolvendo o meio ambiente. Esses tratados internacionais podem ser, talvez, um ponto de partida para o diálogo. O que eu adoraria conhecer melhor a realidade do Panamá, mas o que eu, assim, pessoalmente identifico no Brasil é que o Brasil ele tem hoje um potencial de recomposição muito forte, de compensação ambiental muito forte, para assim, trabalharmos em um exemplo muito claro como poderia ser assim, compensações ambientais. Assim, nós temos áreas que naturalmente precisam de ser transformadas, talvez até mesmo assim, degradadas por conta do nosso crescimento. Assim, vivemos aqui uma cidade que foi talvez idealizada para ter assim, na casa de 85, 90 mil habitantes residentes e mais aqueles turistas que venham a estar aos finais de semana. Por aqui temos o dobro disso. E, assim, por outro lado, nós temos todo uma bacia do rio, certo? Do rio Paraíba do Sul, próximo a nós, certo? Eu estou aqui me referindo já na casa de talvez 50, 60, 70 quilômetros daqui nós começamos a observar, se nós fizermos um estudo antrópico dessa área, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que aquela mata, a antiga Mata Atlântica que ali se situava, ela foi assim, desmatada no século XIX ou no início do século XX para que fosse plantado café. Algumas ainda têm alguns pés de café perdidos ali, não? E com a queda da certa bolsa de valores em 1929, a cultura cafeira começou a ser abandonada, e a parte desses pés de cafés foram arrancados, viraram um pasto, mas um pasto de baixo potencial, né, sobretudo para os padrões de hoje. E eu às vezes faço a seguinte reflexão: se houvesse uma política pública de recomposição dessa área, nós, assim, a longo prazo, nós podemos ter talvez assim, retorno apto a poder se apresentar em um cenário internacional, menos como quem está fazendo o dever de casa. E quando nós assim, falamos em degradar ou não, em desmatar ou não, em queimar ou não, uma das reflexões que nós fazemos é: eu estou sacrificando o amanhã em prol de hoje, ou será que é tão bom assim tomar uma decisão para um ganho momentâneo e sacrificar o futuro? Então, essas reflexões, elas fazem parte do nosso cotidiano, e, pessoalmente, eu vejo que a legislação brasileira, talvez ela deve um pouco no que diz respeito às hipóteses de recomposição, às hipóteses de compensação ambiental. Elas existem? Existem. Podemos até questionar aqui se há mais uma necessidade de política pública e mentalidade do que de lei. Talvez seja. Mas a questão é que nós poderíamos, assim, estar investindo mais. Certo? Poderíamos estar aqui, assim, em pensar em práticas de autotutela de reflorestamento. Como assim práticas de autotutela de reflorestamento? Áreas abandonadas, em que não há, elas não são exploradas economicamente, em que elas não servem de moradia. Por que qualquer cidadão do povo não pode adentrar nela e plantar uma árvore nativa?
certo? Assim, Portugal tem, assim, políticas que nós podemos fazer alguma analogia no que diz respeito ao cultivo, não ao reflorestamento, mas ao cultivo, certo? No Brasil, nós temos uma gama muito grande de áreas que já foram degradadas, estão aí, assim, abandonadas, e se esse trabalho fosse feito aos poucos, ao menos parte considerável do nosso potencial hídrico poderia gerar ganhos para o futuro. Por exemplo, quando nós examinamos o caso da usina hidrelétrica de Anta Simplício, parte considerável do trecho de vazão reduzida talvez tenha um transtorno ambiental imenso em períodos de seca. Aquela população, ela vai ter um impacto muito forte com odor, possivelmente mosquitos, doença, porque ela está muito próxima a uma água parada, do Rio Paraíba do Sul, que já foi um rio consideravelmente, assim, caudaloso. Se antigas nascentes dessa bacia do São Francisco, que alimentasse, que viesse a alimentar a parte de vazão reduzida, nós teríamos, talvez em um curto prazo, uma redução do dano ali causado. Então, assim, eu gostaria de conhecer melhor a realidade do Panamá, mas creio que, assim, com as devidas proporções territoriais, pensar numa compensação ambiental, uma recomposição ambiental pode ser algo assim bastante assim, interessante, potencialmente lucrativo se pensarmos a longo prazo. E se fala muito pouco no Brasil, que nós temos muitas vezes são assim, agentes poluidores que, com base pura e simplesmente no princípio do poluidor é pagador, faz acordos com órgãos públicos ou entes públicos com a finalidade de compensação ambiental, sobretudo com o Ministério Público. E acaba virando um termo de ajustamento de conduta. E eles cumprem, certo? São poluidor aqui sob aspecto técnico, que exercem atividade econômica. Essa atividade econômica, ela gera emprego, ela gera riqueza, mas eles recompõem. A questão que se faz, essa recomposição pode ser feita a maior. Talvez a qualidade do ar e da água aqui em Teresópolis, ela venha a ser melhor daqui a 10 anos, 15 anos, se nós começarmos a iniciar esse trabalho. Quando nós comparamos os TACs, os termos de ajustamentos de conduta, que eram celebrados nos anos 90 e que são celebrados hoje, nós, assim, levamos um grande susto, porque hoje eles são muito mais avançados e aquelas disposições que constaram em TACs dos anos 90 não seriam aceitos hoje. Certo? Tinha TAC dos anos 90 que previa reflorestamento com árvores exóticas. Seria impensável hoje. Então, assim, quando nós refletimos quais soluções nós, assim, poderíamos ter, uma delas, que eu sim, sou entusiasta, mas vejo um movimento aquém do que poderia ser, consiste no que nós assim, chamamos de compensação ambiental, e nós poderíamos estar pensando numa autotutela ambiental, tá? Em áreas que estão degradadas, abandonadas, que a coletividade, claro que de uma forma mais organizada, porque nós estamos falando em uma política pública, possa simplesmente adentrar nessa área e reflorestar. Certo? Eu não sei se eu perguntei as indagações, mas
são dois caminhos que podem ser trabalhados e podemos aprender com eles. Afinal, né, qual é o preço de uma árvore, né? Uma máquina que filtra CO2, gera oxigênio, cresce de uma semente, filtra água. Quanto vale uma árvore, né? Sim. Vamos lá, Adriana. Desculpe, Microfone. Sim. Professor Caio, eu gostaria de fazer uma colocação aí, minha, né, Capitão Adriana Bianchi. Nós estamos trabalhando no NAPSIF, basicamente, como o senhor falou, né, com esse princípio de educação ambiental, né, buscando essa educação ambiental, tentando formar uma cultura diferente, né, tentando sensibilizar as pessoas para que mudem o comportamento e com isso a gente tenha uma construção de uma cultura diferente. E nós estamos, assim, alinhados com a Lei 6.938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que no seu artigo 2º diz o seguinte, vou ler para todos, né? A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios. E aí nós temos no inciso 4º, proteção aos ecossistemas, com preservação de áreas representativas, e o inciso 10º, que diz educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. É o que nós estamos buscando, né, professor? E eu gostaria muito que o senhor abordasse um pouco mais sobre esse inciso 10º aqui, né, de educação ambiental da Política Nacional de Meio Ambiente. Certo, nós estamos aí talvez com uma disposição que carecia de efetividade, certo? E assim, carecia de efetividade, nós talvez precisamos de perguntar o porquê. Talvez a educação ambiental seja assim, tratado aquém do que deveria em nossas escolas. Será que nós vamos ter aproveitamento se a educação ambiental ela seja tratada nas escolas? A criança nas escolas possui algum tipo de instrução de educação ambiental. Chegam em suas casas, os pais simplesmente desconsideram princípios de educação ambiental. O grande exemplo talvez seria a reciclagem de lixo urbano. Mas quando nós assim, falamos de educação ambiental, nós estamos talvez ainda em um contexto passivo, quando assim, pensamos em uma política nacional do meio ambiente, talvez seria interessante nós pensarmos também em políticas mais ativas, em obrigações mais positivas, porque como que vamos utilizar de forma racional o solo, o subsolo, a água e o ar? Talvez uma das respostas para essa indagação pode ser reflorestando áreas degradadas. Assim, podemos assim, refletir como que vamos acompanhar o estado da qualidade ambiental. Talvez uma das respostas pode ser, teremos uma qualidade ambiental melhor se tivermos uma política mais eficaz de reflorestamento. Então, certo, pensar no que nós chamamos de obrigações positivas em um contexto de política nacional do meio ambiente seja, assim, um ponto mais positivo. Por exemplo, quando nós pensamos nas áreas especiais de proteção, certo, do Código Florestal, vem aquela pergunta, basta atender o que está ali?
ou nós precisamos também de sermos mais proativos? Mas, sobretudo, assim, capitão Adriana, tem um ponto que eu considero bastante interessante. De alguma forma, nós temos que, talvez, começar a educar os adultos, a educar os pais, o que não é nenhuma novidade. Por exemplo, a Itália hoje investe muito na educação dos adultos, na educação dos pais. Por exemplo, quando nós examinamos o manejo de algumas árvores para algumas culturas, nós observamos que há um trabalho de antigas gerações. Por exemplo, vamos observar parte assim, considerável da geração de riqueza da Itália e do Chile, parte da Argentina também, com a produção de vinhos, certo? Viticultura. Parte considerável dela é orgânica e com considerável investimento de preservação do meio ambiente, com o argumento de que é necessário para a qualidade do produto deles. Então, ou seja, assim, identificarmos esses conceitos mais próximos a nós e no retorno econômico que eles significam, pode ser uma forma ou um instrumento de comunicação com talvez uma parcela da nossa coletividade que precisa de se conscientizar, e aqui a gente se refere também já aos adultos. A sua pergunta, a sua indagação, ela é muito complexa, mas assim, pensarmos apenas no que nós chamamos de obrigações negativas, ou seja, eu não vou me desmatar, talvez não seja mais o suficiente. Nós precisamos de pensar em políticas públicas que representam obrigações positivas. Tá certo, que talvez consigam fazer com que haja uma ressignificação, né, para essa população, né? Talvez seja esse o caminho, ressignificar para transformar. Assim, alguns exemplos que poderiam ser experimentados em sede local aqui em Teresópolis. Certo? Por exemplo, quanto se ganha com uma baleia morta? E quanto se ganha com uma baleia viva em áreas em que há turismo de visitação de baleia? Então vamos trazer esse conceito de preservação para cá. Quanto que nós podemos ganhar se houver um quadro de preservação? Contenção por pequenos atos, contenção de queimadas. O quanto nós podemos ganhar com o potencial turístico que Teresópolis tem. Quanto nós podemos ganhar na qualidade da nossa agricultura, no cinturão verde. Se nós observarmos o padrão de vida do trabalhador rural de Teresópolis, com o padrão de vida do trabalhador rural de localidades como Sapucaia, certo, alguns municípios de Minas Gerais próximos, nós vamos observar que a renda do trabalhador rural de Teresópolis potencialmente é maior. Então, se nós associarmos o que significa em ganho a preservação, pode ajudar a um elo de comunicação, sobretudo com o que é hoje a população economicamente ativa. Então, ou seja, há um ganho econômico na preservação. E esse ganho pode ser ainda a maior. Não, então, isso, eu assim, deduzo que talvez no Panamá essa reflexão pode ser parecida. Por exemplo, o quanto que se ganha, certo? É verdade que parte do desmatamento em Teresópolis ocorre para fins de edificação, certo? Ampliação do nosso município, que cresce em um ritmo muito, muito rápido.
Mas qual é o potencial de ganho para Teresópolis em preservação de metro quadrado de Mata Atlântica? Certo? Nós não temos, talvez nós não tenhamos esse cálculo ainda, ou esse estudo ainda, mas ele pode vir a ser feito e assim, identificado quem efetivamente ganha com isso. Por exemplo, em diversas comunidades de Teresópolis, a água ela é captada diretamente nas nascentes. Nós temos diversas comunidades aqui que têm as mangueiras, ó, e nós temos alguns conflitos entre os vizinhos, que o vizinho simplesmente chega, pega a mangueira do outro, tira e vai e coloca a sua. Certo? Eu não sei se o 16º Batalhão conhece esse tipo de conflito. Creio eu que, sobretudo em períodos de seca, esse conflito aumenta e as queimadas devem reduzir a qualidade daquela água. Então, ou seja, a degradação daquela área, uma queimada ilegal, por exemplo, o que ela representa de prejuízo para aquelas pessoas que acabam vivendo daquela água? Então, assim, talvez, aliás, talvez não, com certeza associar algum preservacionismo com ganho econômico e, assim, identificação que o ganho é de toda a coletividade, possa ser um dos passos para que possamos lidar com esse problema, ao menos assim na minha visão. Eu não sou de Teresópolis, mas alguns fatores fizeram com que eu viesse a escolher viver em Teresópolis, entre eles essa proximidade com o meio ambiente. Acho que vários não teresopolitanos fizeram essa opção, a questão do clima, né, uma vida mais calma, até porque no momento anterior eu morava em Niterói, certo? Eu morei em Niterói por 20 anos, trabalhava no centro do Rio, então foi uma mudança muito forte em minha vida, né? Mas é uma conscientização do que significa termos um cinturão verde de matas com água de qualidade, pode ser bastante interessante. Microfone, Adriana. As considerações finais. Desculpe. Nós já estamos até com a hora bastante avançada, mas é que o assunto, o papo é muito bom, né? O assunto vai rendendo. E eu gostaria de agradecer a todos. Acredito que nós tenhamos conseguido responder, né? O professor tenha conseguido responder aos questionamentos, a todos os questionamentos. E, comandante, gostaria de fazer alguma colocação final? O tempo já está bastante ultrapassado. Eu só quero agradecer ao doutor, né, pelo tempo que disponibilizou para a gente. Espero que a gente tenha outros bate-papos, vamos dizer assim. Foi bem descontraído, né? Essa oportunidade é única. Ter um juiz federal, né, o Gabedal, que o senhor tem de conhecimento aí, passar para a gente é fenomenal mesmo. Fico muito feliz, né, de ter conquistado, chegado a esse ponto, né, de ter pessoas com essa qualificação aqui, tentando trabalhar em prol aí da sociedade como um todo, né. E como o senhor bem disse, né, chegar a esse entendimento da sociedade como um todo, eu me incluo como cidadão também, de entender toda essa valorização que deve ter perante o meio ambiente, que é o mais difícil, né. A gente, de vez em quando, faz uns cálculos aqui de quanto que é um custo de um incêndio florestal, né, que você tem ali empenhado aeronave, viaturas, pessoal, às vezes operações de mais de um dia. Sim. O custo todos nós estamos pagando esse custo aí dessa operação. Nós só tenho a agradecer e uma boa noite a todos aí pela participação. Obrigado. Capitão Fábio Pimentel vai falar antes do meu agradecimento. Eu só posso dizer uma coisa, todas as recomendações com relação à vossa pessoa estavam corretíssimas, né? O senhor é uma sumidade, eu já ouvia falar, o senhor, além de catedrático, além de uma sumidade, o senhor é um ser humano fantástico, que a gente nota isso logo de cara. Então,
eu agradeço muito essa oportunidade de ter ouvido Vossa Senhoria, tá bom? Muito obrigado mesmo. Gostaria, professor, de agradecer a presença do senhor, muitíssimo, agradecer a presença de todos, né, aqui, e deixar o senhor fazer as suas considerações finais, caso as queira. Obrigado, assim, agradeço enormemente a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto. Ele faz parte, nesse contexto de educação, de prevenção, que a legislação fala, o artigo 39 e 40, por exemplo, da Lei 12.651, ele, sob certo aspecto, ele é expresso quanto a esse trabalho. Para mim é uma honra, eu fico muito lisonjeado pelo convite, muito honrado em estar aqui presente com certos ouvintes, com meu parceiro de outros países, Panamá, por exemplo, é uma grande honra. Eu espero ter colaborado, estou à total disposição para certos futuros contatos. Passarei a acompanhar, né, o canal Bravo Teresópolis, e assim, comandante Fábio, eu tenho um ponto que assim, bastante importante, que eu acho que nós brasileiros ainda somos carentes, que é esse sentido de custo. Certo, nós somos como que adolescentes, os economistas, eles ainda comparam o brasileiro como um adolescente. Então, ele não tem maturidade para saber, para ter uma compreensão de custos. Certo? Como há uma comparação com outros países. Mas uma das razões, talvez, de não haver uma compreensão de custos assim, falar abertamente sobre isso. Nós estamos aqui pensando, refletindo e abordando a questão dos custos. Eu, assim, imagino qual é o custo de um incêndio. Eu fico vendo, às vezes, o custo de um dado processo. Muitas vezes o custo do processo é maior do que o benefício máximo que aquele processo pode gerar à parte autora. Certo? Por isso que em vários países, certo, não há essas demandas, elas ficam à margem de uma composição em virtude dessa reflexão de custos. Mas essa conscientização, ela tem como ponto de partida debatermos sobre esse tema. Eu fico assim, lisonjeado e estou total à disposição. Qualquer convite, eu assim, estaria à disposição e muito honrado de estar aqui. Nós é que temos a honra, professor. Muito obrigada. Isso. Uma boa noite a todos. E obrigada por estar tão disponível, né, para conversarmos hoje. Muito obrigada mesmo. Só temos a agradecer. Eu que agradeço. Uma boa noite e até a próxima live. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, que assim, agradeço. Certo? Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.